Eu sou a Tisbe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Existem algumas palavras que, por influência da nossa língua materna, a língua portuguesa, nós pronunciamos com o som Z, mas na verdade, essas palavras devem ser pronunciadas com o som S. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O som S, ele é representado pelo símbolo fonético que está aqui do lado, e ele é um som voiceless, ou seja, a gente não usa as nossas cordas vocais para produzir esse som. Então o som é S. Mais uma vez, S. E é esse som que a gente vai usar nas palavras que eu vou mostrar para vocês. A primeira delas é a palavra casa, que a gente fala house. House. A gente não fala house, a gente fala house. Seguimos para a palavra camundongo, que a gente fala mouse, mouse. Tem também a palavra estojo, que a gente não fala case, a gente fala case, case. E da mesma família vem a palavra mala, que eu posso falar suitcase, suitcase. A palavra básico ou básica também não é produzida com o som Z, então eu não falo basic, eu falo basic, basic. A palavra útil, useful, useful. Da mesma família vem a palavra inútil, que eu falo useless, useless. Eu quero comentar com vocês sobre 3 palavras que quando elas são verbo, a gente pronuncia com o som Z, então é o som Z. E quando elas não são verbos, a gente vai usar o som S, que é o som que a gente está focando nesse vídeo, que é S. Então, quando eu falo, por exemplo, uso, o uso da tecnologia, nesse caso a palavra uso não é verbo, ela é um substantivo, então eu falo use, use. Se for um verbo, eu vou falar use, use. A palavra próximo ou próxima, como por exemplo, se eu quero falar uma amiga próxima, ela é minha amiga próxima, então eu vou falar close, close. Por quê? Porque é um adjetivo. Se eu falar o verbo, por exemplo, fechar, eu vou falar close, close. Mas falando da minha amiga, close. E também a palavra desculpa. Quando eu falo ela, por exemplo, ela me deu uma boa desculpa. Nesse sentido, eu vou falar excuse, excuse. She gave me a good excuse. Mas se for o verbo desculpar-se ou então pedir licença, aí eu vou falar com o som de Z, eu vou falar excuse, excuse. Algumas dessas palavras, normalmente a gente pronuncia com o som de Z, né, com Z, por influência da nossa língua materna. Então eu falo uso. Então eu acho que sempre em inglês vai ser use, e não é sempre assim. Eu falo básico, ó, básico. Então eu tenho a tendência de achar que eu vou falar basic, mas não é, é basic. E existem algumas palavras que elas têm não é o sufixo, elas têm o prefixo des, des. E que também por influência da nossa língua, a gente, em alguns casos, tem a tendência de falar com o som Z. Mas a gente vai ver algumas palavras que a gente fala com o som S. Algumas dessas palavras são, por exemplo, disappear, que significa desaparecer, então disappear. Disorder, que significa desordem, mas a gente não fala disorder, a gente fala disorder. Disappointed, que significa decepcionado, então disappointed. E dishonest, dishonest, que significa desonesto. Mais uma vez, a gente não pronuncia dishonest, a gente pronuncia dishonest. Tem também o verbo discordar, que é o verbo disagree, disagree. Desinfetar, olha como é na nossa língua, né? Desinfetar. Mas em inglês a gente fala disinfect, disinfect. Não falamos disinfect. E eu vou encerrar esses exemplos com o verbo desobedecer, que é o verbo disobey. Mais uma vez, disobey. Me conta aqui nos comentários
se você já sabia que essas palavras são pronunciadas com o som de S e não com o som de Z, ou se você vai ajustar sua pronúncia a partir de agora. Eu vou gostar muito de saber. E eu também quero agradecer por você estar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!